Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez ou na estultícia. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive de ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer, como o tolo também morre? Salomão já havia falado sobre a brevidade ou a vaidade da sabedoria, de como o acúmulo da sabedoria desse mundo não vale de nada e é pura vaidade, é correr atrás do vento. Depois ele começa então a abordar sobre os prazeres do mundo e aqui ele volta a falar sobre as especulações acerca da sabedoria. Talvez ele já estivesse cansado dos seus prazeres, talvez estivesse nauseado daquela satisfação nas realizações da força do braço e visto que aquilo não dava nenhum proveito para a sua vida, não trazia nenhuma satisfação, nenhuma plenitude para o seu coração. O que nós aprendemos aqui então é que não nos satisfazer, que nós não devemos nos satisfazer com um conceito otimista de que podemos consertar as coisas que foram feitas antes de nós. O que nós aprendemos é que as coisas são cíclicas e as coisas que eu fizer nessa vida não vão carregar comigo, elas vão ficar nessa vida. Mas ao mesmo tempo que nós devemos compreender que nós não podemos consertar o mundo, nós precisamos entender que esse mundo será destruído e nós temos um propósito aqui que não é repará-lo, mas pregar, anunciar os novos céus e a nova terra. Ao mesmo tempo, Salomão parece trazer a reflexão de que o mundo, do jeito que nós recebemos, nós devemos isso a alguém, então devemos reconhecer também que, de algum modo, nós devemos as coisas que temos a pessoas que construíram antes de nós. João havia escrito as palavras de Cristo lá em João capítulo 4, versos 37 e 38, dizendo: assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. É mais ou menos a mesma lógica que Salomão aplica aqui. O que nós fazemos para a próxima geração. E o que nós recebemos da geração que veio antes de nós, que construiu para nós. Então ele vai olhar para essas coisas e vai dar preferência à sabedoria. É melhor ter sabedoria do que viver na loucura. É melhor ter sabedoria do que viver na estultícia, viver na insensatez, na dissolução. É melhor ter conhecimento, discernimento, razão, do que viver embriagado por qualquer coisa, por qualquer desejo, em busca de qualquer prazer. Então ele vai perceber que a sabedoria é mais excelente do que a loucura. E ele vai comparar o homem sábio ao homem que tem luz, ao homem que tem capacidade de enxergar as coisas que estão à sua frente. Ele vai dizer que isso é uma vantagem, isso é muita vantagem. É diferente de alguém que é louco, ele vai então reforçar a ideia de que os prazeres da sabedoria, apesar de não serem suficientes para preencher plenamente o nosso coração, eles são melhores, são vastamente melhores do que os prazeres do vinho, do que os prazeres da loucura, do que os prazeres da perda do domínio próprio. Então, a sabedoria que ilumina a alma traz descobertas surpreendentes, nos direcionam para lugares surpreendentes, nos ajudam a administrar bem o nosso lar, os nossos recursos, os nossos negócios, a nossa família. Melhor é ter sabedoria do que viver de maneira dissoluta, viver loucamente, viver na insensatez do coração enganoso. A loucura, a insensatez, a sensualidade cega os olhos dos homens. O desejo lascivo, a cobiça por coisas que nós não temos, nos deixa vivendo em trevas,
nos deixa vivendo cegos para com os caminhos que nós devemos trilhar para nossas vidas, ou a boa maneira de administrar a nossa vida, de remir o nosso tempo. Isso, a estultícia, né, como usando uma expressão que ele utiliza no texto, a estultícia, ela apaga os olhos dos homens e faz com que nós venhamos a tropeçar no meio do caminho ou nos desviar do caminho que deveríamos percorrer. Por isso, a conclusão é clara: a sabedoria é melhor do que a loucura. É melhor viver sabiamente, é melhor viver conforme aquilo que você pode ver, planejar, traçar objetivos, enxergar o que pode acontecer e então estar preparado para isso. O homem sábio sabe a hora de levantar, a hora de sentar, a hora de prosseguir, a hora de parar e voltar atrás. Sabe o tempo e o movimento que as coisas precisam acontecer para determinado fim. Já o perdido, um homem que anda nas trevas, está sempre inseguro, está sempre desnorteado, está sempre sem saber para onde ir, sem ter direção, sem ter chão, ou embarcando de uma maneira superficial em vãs filosofias, tentando se encontrar, quando na verdade é um homem eternamente perdido. Talvez se nós parássemos por aqui, nós tivéssemos uma grande lição confortável. Sabedoria é melhor do que a loucura. Mas aí o texto continua. E o texto é duro, quando Salomão então percebe que, olha, o sábio e o louco vão para o mesmo lugar. E o sábio vai construir coisas na terra de maneira prudente, de maneira racional, e vai então edificar construções, edificar palácios, edificar qualquer coisa que venha empreender, e depois vai entregar isso para a próxima geração, sem saber se será sábio ou louco aquele que assumir aquilo que você deixou. A mesma doença devora ricos e pobres, sábios e loucos, as mesmas calamidades, as mesmas guerras. Salomão aplica essas observações mortíferas até a si próprio. Ele vai dizer: opa, que vantagem eu tenho? Do jeito que o louco morre, eu também vou morrer. Do jeito que ele passa, eu também vou passar. Logo ele percebe, como nós devemos perceber. Por mais que a sabedoria seja melhor do que a loucura, nós não podemos nos gloriar na sabedoria, porque ela é efêmera, ela é passageira, ela não é eterna, ela não é suficiente para preencher o vazio do nosso coração. Então nós podemos dizer, como Salomão, dizer no nosso coração: isso também é vaidade, é correr atrás do vento. Homens sábios e tolos são esquecidos da mesma forma, mas a promessa eterna que vem através da graça de Deus, a promessa para os justos é que eles serão lembrados eternamente, porque Deus escreve os seus nomes no livro da vida. Não é como a sabedoria desse mundo. A sabedoria desse mundo é como alguém que escreve o nome na areia. Vem a onda e apaga. Mas do livro da vida, escrito pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ninguém pode apagar, porque nada, nem ninguém, nem nós mesmos, nem o que venhamos a fazer ou o que tenhamos feito nas nossas vidas pode nos separar do amor de Deus. Entre a morte de um homem louco e um homem sábio, não existe grande diferença. Todos morrem do mesmo jeito. Mas entre a morte de um homem piedoso, um homem restaurado, um homem transformado pelo poder da palavra de Deus através do Espírito de Deus, e um homem alheio às coisas de Deus, o incrédulo acerca de Deus, há uma grande diferença. Há uma diferença eterna, uma diferença que está acima de tudo que se pode viver aqui debaixo do sol. Essa é a verdade que nós podemos aprender com esse texto. Sim, de fato, é melhor viver sabiamente do que loucamente. É melhor ser alguém que empreende e constrói do que alguém que destrói, que acaba. Claro que nós temos muito mais condições assim de reconhecer coisas boas, tomar direções corretas nas nossas vidas, mas o que nós precisamos de fato está muito além da capacidade, da sabedoria que o homem pode alcançar. O que nós precisamos de fato, e que de fato pode preencher, e que de fato pode
inundar o nosso coração integralmente, é da graça de Deus. A sabedoria não pode preencher o vazio que só a graça de Deus, só o Espírito Santo de Deus pode preencher no nosso coração. As nossas vidas e os nossos empreendimentos não são suficientes para isso. Nós precisamos da graça de Deus, da sabedoria de Deus, do pleno conhecimento de Cristo, como Paulo escreve aos Colossenses. O pleno conhecimento de Cristo, que nós aprendemos vivendo e andando em conformidade a essa palavra, não para algum proveito debaixo do sol, mas para um proveito acima do sol, numa vida que nos aguarda na glória eterna dos céus. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra em nossos corações.